Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado. Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Estamos aqui dando início a mais um programa Propósito de Vida. E para nós, estar ao seu lado é sempre algo muito especial. E hoje nós vamos falar de uma história bíblica, onde demonstra uma situação que possivelmente você já tenha assistido em sua vida. Eu estou falando daqueles momentos onde dependemos exclusivamente de um milagre. São ocasiões onde o dinheiro não é capaz de resolver, onde os medicamentos não são eficientes para mudar o quadro e também quando nenhum ser humano pode solucionar a aflição. Eu me refiro àquelas circunstâncias onde somente uma intervenção divina pode dar a vitória que você tanto precisa. Muitas pessoas precisam ver para crer. Mas eu lhe asseguro que com Deus as coisas funcionam de maneira diferente. Ou seja, com Jesus você precisa crer para então poder ver o milagre acontecer na sua vida. Não entregue os pontos, Deus é fiel. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda o que fazer diante de momentos difíceis como estes. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem o Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. E serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levantas a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Amém? Irmãos, esta é a história do povo de Deus, do povo eleito, do povo escolhido, e vemos aqui um momento, onde a Bíblia nos conta no início de tudo que José era um hebreu que foi vendido
pelos seus irmãos, e aí foi comprado pelos egípcios. A história do povo de Deus com o Egito começa aí. Deus levanta um outro homem que é lançado no rio, de nome Moisés. A Bíblia diz então que ele cresce no palácio, aprende todas as leis egípcias, mas numa determinada ocasião, ele então mata um egípcio, vai para o deserto, fica 40 anos, Deus prepara, e depois ele tem a tarefa, a responsabilidade de retirar o povo do Egito. O povo sai depois de 10 pragas que Deus prepara para aquela situação. O povo sai, caminha no deserto e se encontra diante do Mar Vermelho. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. Eles resolvem perseguir novamente o povo hebreu, e a Bíblia diz que eles estavam ali num beco sem saída. Eu quero dizer para você que quantas vezes você talvez não se sentiu como este povo, encurralado, pressionado, num beco sem saída, talvez na casa, na família, alguém falou algo, talvez lá no trabalho, talvez o médico falou algo que te deixou num beco sem saída. Talvez a palavra de alguém, a palavra de um advogado, a palavra de um médico, a palavra do chefe, eu não sei, mas que te deixou em confrontação, te deixou pressionado. Mas eu quero dizer para você que Deus opera no meio da luta, no meio da batalha, no meio da cova dos leões, no meio da fornalha ardente, no meio desse beco sem saída que talvez você esteja passando hoje. É que Deus vai operar um milagre, é que Deus vai operar um livramento, é que Deus vai manifestar a glória dEle. E nós vemos nesse texto aqui algumas coisas que o Senhor nos ensina. E a primeira coisa que nós aprendemos e entendemos nesse texto é que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, irmãos. Não se desespere. A Bíblia diz que lá no primeiro versículos aqui que nós lemos, no livro de Êxodo capítulo 13, verso 17, a Bíblia diz que Deus não deixou o povo ir pelo caminho mais perto, porque eles iriam ver os filisteus, porque porventura eles poderiam se arrepender e voltar para o Egito. Deus fez o caminho, conduziu eles para o caminho mais longe. Deus tinha um plano na vida deste povo. Deus tinha um plano na vida desta nação. E a Bíblia diz que Deus fez eles rodearem no deserto, rodearem para o lado do Mar Vermelho, porque Deus queria ali ter uma experiência. Deus queria ali ter um trabalhar na vida daquele povo. Talvez a coisa está difícil, talvez o caminho no seu caso está longo, talvez a trajetória está comprida, mas Deus quer ter uma experiência com você. Deus quer ter um face a face com você. Talvez você já ouviu os testemunhos dos outros irmãos, das outras irmãs, mas Deus quer ter uma experiência pessoal, particular com você. E às vezes você não está entendendo, né? Quando nós éramos mais jovens, os nossos pais diziam: você tem que se direcionar para os estudos, mas eu não preciso mais, esse caminho está muito longo. Mas o Pai sabe o que te reserva para o futuro. Às vezes o caminho está difícil, às vezes o caminho não, meu filho, você tem que se alimentar desta maneira, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. O Pai sabe o bom alimento para você. O Pai tem um plano na sua vida. O Senhor tem um plano na sua casa, na sua história. Você talvez não está entendendo agora, porque a nossa visão, irmãos, segundo os especialistas, ela consegue só enxergar 180 dando muito certo, 200 metros com precisão. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus consegue ver o teu futuro. Deus consegue ver a tua história. Ele é o dono do tempo, Ele que criou o tempo. Ele sabe do passado, do presente, Ele já está preparando o futuro. Deus tem um plano na sua vida.
Deus tem um plano na sua história. A luta de hoje, a dificuldade de hoje, Deus está capacitando para algo maior. A Bíblia diz no livro de Isaías 55:9: assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Deus tem uma grande obra para fazer na sua casa, na sua história, no seu lar. Então creia. Você não está entendendo agora que com Deus é assim. Às vezes as coisas se complicam, depois elas se descomplicam e depois elas se explicam. Agora a coisa está complicada, mas Deus vai descomplicar e depois Ele vai explicar o porquê que você tinha que passar por isso, o porquê que você tinha que enfrentar isso. Tem uma razão, tem um propósito, porque Deus tem um plano na sua vida, irmãos. A Bíblia diz que Deus preparou o caminho. A segunda lição que nós aprendemos, que Deus conduzia aquele povo. Deus tem um plano, mas não só tem um plano, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da situação. Pode ter saído ao seu controle, mas do controle de Deus não saiu. Deus está no controle, Deus está conduzindo. A Bíblia diz, nós lemos nesse texto, que no livro de Êxodo 13:21, a Bíblia diz que o Senhor ia diante deles, de dia com uma coluna de nuvem para guiar o caminho, e de noite com uma coluna de fogo. Deus está no controle, Deus está te guiando, Deus está conduzindo. E a Bíblia diz no verso de número 22 que Deus nunca tirou a nuvem de dia e a coluna de nuvem de fogo de noite. O Senhor fez uma promessa para mim e para você. Lá no livro de Mateus 28:20, Ele nos diz: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Pastor, mas esse negócio da coluna de nuvem de dia e da coluna de fogo de noite, isso na época lá dos hebreus. Não, irmãos. Sabe o que a Bíblia nos diz no livro de Hebreus 12:1? Sabe o que a Bíblia nos diz? Nós também, pois estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Portanto, deixemos todo embaraço, todo pecado que nos rodeia e nos propomos a carreira que nos está proposta. Deus está te contemplando, Deus está no controle dessa situação. Talvez você não está entendendo, você não está compreendendo, você não está entendendo qual é o jeito de Deus trabalhar. Apenas coloque tudo nas mãos dEle. Apenas coloque tudo diante do seu altar. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Êxodo, nós lemos aqui, capítulo 14, verso 4. A Bíblia diz que o Senhor diz: e endurecerei o coração de Faraó. O próprio Deus diz que endureceu o coração de Faraó. E ia para que ele perseguisse o povo. E ele diz que serei glorificado em Faraó. Às vezes você não está entendendo, talvez estão te perseguindo, talvez parece que a luta aumentou, como nós dizemos, parece que a música do mundo é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e a sua música é pouco dinheiro no bolso, e o lombo ardendo para valer. Você não está entendendo. Quero dizer, Deus está no controle, Ele tem um propósito nessa situação, Ele tem um propósito nesta causa. Talvez uma situação, uma adversidade, uma afronta, uma vergonha, um problema, uma perseguição hoje, isoladamente ela é difícil, ela é amarga, mas conjuntamente isso vai cooperar para a sua vida, isto vai cooperar para os propósitos, para o plano que Deus tem na sua vida. Saiba e creia que Deus está no controle, Deus está no controle. Deus está, talvez algumas coisas não está dando certo. Quero dizer uma coisa para você: às vezes o não de Deus também é amor. Tem coisa que não dá certo para depois dar certo. Tem coisa que não está do seu jeito, é porque Deus não vê como o homem vê.
Deus, a Bíblia diz em 1 Samuel 16:7, que Deus não vê como o homem vê, Ele sonda o coração, Ele sabe o que está no seu coração, Ele está preparando, Ele está capacitando, Ele está direcionando, organizando. Para você pode ser tempo, para Deus é tratamento, você estará preparado. Existem determinadas bênçãos na vida do homem e da mulher, que se elas chegarem antes do tempo de Deus, ao invés de bênção, se tornam maldição. Então Deus está no controle, irmãos. Creia, apenas glorifique, apenas exalte, apenas adore. Você não está entendendo, mas creia. O controle é de Deus, o agir é de Deus. O nome dele vai ser exaltado nessa situação. Uma terceira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus tem sempre uma palavra de vitória para você. Deus tem sempre uma palavra de vitória para a sua vida, para a sua casa. Deus tem. Às vezes você ficou com a palavra do amigo, você ficou com a palavra do povo, você ficou com a palavra da multidão. Irmãos, isso aconteceu naquela época também. A Bíblia diz, nós vemos aqui no capítulo 14, no verso de número 10 em diante, a Bíblia diz que quando o povo viu, estava lá na beira do Mar Vermelho, quando o povo viu que os egípcios viram, aconteceu 3 coisas com eles. A Bíblia diz que eles temeram muito, levantaram os olhos e temeram muito, medo. Uma segunda coisa que aconteceu, eles disseram: por que tirou nós lá do deserto, lá no verso de número 11, por que tirou nós lá do Egito para morrer aqui no deserto? Eles falam em morte. Talvez estão te amedrontando, talvez estão falando que o seu sonho já morreu, que isso não tem mais jeito, estão falando em morte para você. Talvez também, como aquele povo está dizendo, em aprisionamento. No verso 12 a Bíblia diz: por que não deixaram que nós servíssemos os egípcios lá no deserto, lá no Egito, para morrer aqui no deserto? Porque era melhor ficar servindo eles lá. Talvez estão falando para você de aprisionamento. Estão dizendo: não tem mais jeito, essa situação não tem como solucionar. Você está num beco sem saída. A não ser o que estão te dizendo. Talvez estão aumentando teu medo, talvez estão aumentando o teu temor, talvez estão falando que isso já morreu, talvez estão dizendo que você está aprisionado nessa situação. Mas eu quero dizer que esta é a palavra do povo. Esta é a palavra daqueles que não creem. Esta é a palavra daqueles que não conhecem a Deus. Esta é a palavra daquele que não tem experiência. Mas a Bíblia diz que Deus também tem 3 palavras. A Bíblia diz no verso de número 13, a Bíblia diz que o Senhor então disse. A Bíblia diz no verso de número, capítulo 14, verso de número 13, a Bíblia diz que o Senhor diz a eles: não temais, ou seja, não tenha medo. Estai quietos. Estai quietos. O Senhor está dizendo: não tenha medo. Se vier um gigante na sua vida, um problema grande, você fala assim: para cada gigante eu tenho uma pedrinha para ele. Para cada leão que está bramando aqui, tem um leão da tribo de Judá que é poderoso. Para cada adversidade, não temais. E a Bíblia diz que ele ainda diz mais. Ele diz: estai quietos. Irmãos, cuidado com as palavras. Cuidado com o que você fala. Às vezes tem um faraó te afrontando. Às vezes tem alguém tentando esmorecer a sua fé. Estai quietos. Apenas glorifique, apenas exalte ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ainda diz mais: não temais, estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Apenas glorifique, apenas exalte, apenas glorifique o Senhor. Essa luta não é sua, Deus está no controle, Deus tem um plano nessa situação, o nome dele vai ser exaltado. Essa adversidade que você está vendo hoje, nunca mais você verá. Tem deserto que nós passamos uma vez só, mas não precisamos passar 2 vezes, irmãos. A Bíblia diz no verso 14 que o Senhor diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Essa luta, essa batalha não é sua,
Apenas continue fiel ao Senhor, apenas continue glorificando. Se você tiver que falar alguma coisa, diga o que está em Filipenses 4:13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Creia na palavra do Senhor. Talvez o médico dê uma palavra, talvez o advogado dê uma palavra, o juiz, o amigo, a amiga, não sei, para tentar te amedrontar, para tentar matar os seus sonhos, para matar as suas esperanças, para te aprisionar. Mas o Senhor tem a última palavra. Fique com a última palavra. O povo falou, o amigo falou, esse falou, aquele falou, mas Deus ainda não falou. Deus tem uma palavra para você. E quando Deus fala, irmãos, é palavra de vitória, é palavra de livramento, é palavra de manifestação da sua glória. Creia na palavra. Uma quarta lição, irmãos, que nós vemos nesse texto: para que o milagre aconteça, para que o milagre se realize, você precisa crer na palavra, você precisa exercitar a sua fé. Todos os milagres do Senhor aconteceram em parceria com o homem. Deus entrava com a manifestação e o homem entrava com a obediência e com a fé. Exercite a sua fé. O grande segredo, o grande milagre, a grande manifestação do Senhor vai acontecer quando você exercitar a sua fé. A Bíblia diz que o Senhor Jesus chega diante daquelas irmãs Marta e Maria, lá no livro de João 11:40, e diz: se creres, verás a glória de Deus. O Senhor hoje está te dizendo: se você crer, você verá a glória de Deus. Eu não sei o que morreu, eu não sei o que está morto, eu não sei qual é o sonho, eu não sei qual é a questão, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Impressione a Deus com a sua obediência, impressione a Deus com a sua fé, e Deus vai te impressionar com os milagres, com as maravilhas, com as manifestações. O Senhor diz: o rei Ezequias estava passando uma dificuldade, Senaqueribe estava para atacar lá o povo de Deus, e o rei Ezequias preocupado, mas ele veio e deu uma palavra para o povo. Lá no livro de 2 Crônicas 32:7, a Bíblia diz que o rei desferiu uma palavra ao povo, que consolou o coração do povo, e ele diz: esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Esforçai, tem bom ânimo, irmãos, não temais, não tenha medo, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo te afrontando, te assolando. Fica firme, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. O nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado. E a Bíblia diz, irmãos, ainda no verso de número 16, que o Senhor dá uma ordem a Moisés e diz: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Passem pelo meio do mar a seco. O Senhor hoje está te dizendo: tenha fé, não temas, obedeça a palavra, que eu vou abrir porta onde não tem porta, eu vou abrir caminho onde não tem caminho. A Bíblia diz em Apocalipse 3:7 que a porta que Deus abre ninguém fecha, e que aquele que Ele fecha ninguém abre. Deus vai abrir porta, e a Bíblia diz que essa porta, esse caminho, você vai passar a seco, não vai pisar na lama, não vai ter que se lambuzar com o pecado, não vai ter que fazer aliança com sujeira. Você vai passar limpo, você vai passar glorificando, você vai passar testemunhando. Não tem sujeira, não tem corrupção, não tem aliança, não tem quebra-galha, não tem jeitinho. Deus tem um milagre para você. Pastor, mas eu estou num beco sem saída. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tiago 4:7 diz: se você resistir, o bicho foge. Resista, irmãos, resista.
Deus vai te fazer passar seco. Deus vai te passar glorificando. Deus quer uma igreja santa. Deus quer um povo santo. E para terminar, irmãos, uma última lição. Deus vai abrir um novo caminho na sua vida. Deus vai abrir uma nova porta. Talvez essa situação de pressão, essa situação de beco sem saída, essa situação que estão te apertando, é porque Deus tem uma nova história. Os problemas, irmãos, não significam que Deus está ausente da sua vida. Os problemas significam que Ele tem um plano para você. Os problemas significam que Ele está no controle de todas as coisas. Os problemas, as adversidades, essas situações, é que Deus está pavimentando. Você vai sair do deserto com um caminho direto para o palácio. Deus está pavimentando o caminho, mas você precisa ter experiências. Você precisa ter experiências. O que você está semeando hoje, Deus vai mandar chuva e você vai colher. O que você está plantando, semeando hoje, Deus vai te honrar lá na frente. Continue semeando a fidelidade, a obediência, fé, e Deus vai fazer você colher milagres, vitórias e maravilhas. Os milagres acontecem, irmãos, do jeito que Deus quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele usa quem quer. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega. Deus trabalha da forma que Ele quer. Ele poderia não ter aberto aquele mar. Poderia ter falado para o povo, ó, vai todo mundo andar por cima, como Ele fez com Pedro. Mas resolveu abrir o mar e o povo passar seco. Eu não sei como é que vai ser o milagre da sua vida. Talvez na minha Ele faz de um jeito, na sua Ele faz de outro. Ele age como quer, da forma como quer, do jeito que Ele quer, usa quem quer. Deus faz da sua maneira. Então, irmãos, segredo, deixa Deus trabalhar. Coloque tudo nas mãos dEle. A Bíblia diz que depois que o povo atravessou o mar, a seco, do outro lado, a Bíblia diz que Miriam pegou o pandeiro e dizia: só o Senhor poderia fazer assim, só o Senhor é Deus, só Deus trabalha desta maneira. Deus vai operar um milagre na sua vida, na sua casa, e você vai dizer, como está escrito em Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível aprender a importância de exercitar sua fé, mesmo em tempos de crise, pois diante desta luta você será mais do que vencedor. E esta crise não será para te matar, mas sim para a sua aprendizagem e para o seu crescimento. Pois a palavra nos diz no livro de Salmos 34:19, que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Lembrando ainda que para maiores milagres e os mais marcantes livramentos que Deus operou no meio do seu povo, foram justamente nos momentos de crise. Foi lá no deserto onde Deus enviou o pão de cada dia. Foi naquela situação que as roupas e os calçados do povo não envelheceram. E ainda foi no meio daquela aflição que Deus abriu um caminho num momento de grande aflição, conduzindo o povo para a vitória e para uma nova terra. Fique firme com Jesus, continue crendo e clamando a Deus, e Ele vai abrir novas portas e novos caminhos, pois esta luta vai passar e você sairá desta situação honrado e muito mais forte do que você entrou. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes de orarmos, vamos conferir nossa agenda para esta semana. Amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de campanha. Sexta, culto de ensino. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta, às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez
o teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.